Você já ouviu alguém dizer, Deus me revelou? Ou então, esse louvor foi inspirado por Deus? Ou ainda, o pastor estava inspirado na pregação de domingo? Ou, quem sabe, o Espírito Santo me revelou? Será que estas expressões significam exatamente a mesma coisa? A resposta é não. Na verdade, muita confusão doutrinária acontece justamente porque essas palavras são usadas como sinônimos. Revelação, inspiração e até mesmo iluminação. Mas neste vídeo nós vamos descobrir a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. São coisas distintas. Afinal de contas, o que é revelação? A palavra revelação significa literalmente tirar o véu, é descortinar. É Deus tornado conhecido aquilo que o ser humano jamais descobriria sozinho. Por exemplo, como nós saberíamos que Deus criou o universo? Como saberíamos sobre o céu? Como que nós teríamos conhecimento sobre a salvação, sobre a Trindade, sobre o futuro? Tudo isso precisa ser revelado. Desta maneira, a gente aprende que a revelação começa em Deus. O homem não sobe até os céus para saber como é que é as coisas. Pelo contrário, é Deus que desce até o homem, e não é à toa que Hebreus, no capítulo 1, diz: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, Deus tomou a iniciativa. Nós temos a revelação geral, que é na forma que todos podem contemplar, através da criação. Romanos capítulo 1 vai dizer que os atributos invisíveis de Deus são percebidos mediante as coisas criadas. Já o Salmo 19 vai afirmar categoricamente: os céus anunciam a glória de Deus. A natureza revela que Deus existe, mas não revela como ser salvo. É verdade. Para tanto, existe uma revelação especial. Por isso, Deus deu uma revelação específica. Ela acontece por meio dos profetas, dos apóstolos e culminou em Jesus Cristo. O ponto mais alto da revelação divina reside na pessoa de Cristo. E é por isso que diz que Deus falou definitivamente pelo seu Filho, porque nos últimos dias, diz o versículo 2 do capítulo 1 de Hebreus, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Depois, Cristo constituiu seus apóstolos como testemunhas autorizadas, e essa revelação foi registrada nas Escrituras. Quando se fala em revelação, Deus vai se apresentando, dando testemunho a respeito dele. E nós só sabemos as coisas em relação ao eterno por causa desta apresentação através das Sagradas Escrituras, conforme está registrado, mas sobretudo nesses eventos históricos. Mas a pergunta que não quer calar agora é a seguinte: o que é inspiração? Agora chegamos à palavra inspiração que muitos confundem. Revelação é Deus comunicar uma verdade, Deus se apresentar, Deus se revelar. Inspiração é Deus garantir que essa verdade fosse registrada sem erro pelos autores bíblicos. São coisas bem diferentes. Nem toda inspiração envolveu nova revelação. Por exemplo, Lucas pesquisou muitos acontecimentos. Mesmo assim, o seu evangelho, em termos de conteúdo, foi inspirado. Ou seja, Deus supervisionou todo o processo escriturístico. Não é à toa que a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega é theopneustos, que literalmente é soprada por Deus. Ao sopro divino nas páginas das Escrituras, ou seja, no conteúdo, esse teor é inspirado. Não foi à toa também que Pedro vai dizer que nunca, jamais qualquer profecia foi produzida por vontade humana, mas homens
falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Note que a palavra para inspiração, uma referência à Escritura, é teopneustos, houve o sopro da parte de Deus. Agora, a palavra para dizer que os homens foram movidos, mesmo que seja pelo Espírito Santo, já é um outro vocábulo grego. Mas o termo, e é um verbo movidos, lembra um barco impulsionado pelo vento. O Espírito Santo dirigiu os autores, conduziu, mas ainda assim o teor das Escrituras que é inspirado pelo Espírito Santo. Embora nós sabemos perfeitamente, com base nesse texto, que homens santos da parte de Deus foram conduzidos nesse processo escriturístico. Cada um escreveu com seu estilo, sua personalidade, seu vocabulário, mas exatamente aquilo que Deus quis comunicar. E isso se chama de inspiração verbal plenária. Verbal, porque alcança as palavras. Plenária, porque alcança toda a escritura. Agora, a inspiração continua hoje? Aqui está uma das perguntas mais importantes, porque uma coisa é você dizer que o livro sagrado, numa referência à Bíblia, é inspirada em seu conteúdo. Outra coisa é dizer que a minha pregação foi inspirada, que este vídeo foi inspirado, que o meu sermão foi inspirado. Ou seja, a gente precisa fazer essa distinção. A gente não pode confundir alho com bugalho. Uma coisa é revelação, outra coisa é inspiração, mas temos ainda uma outra palavra que é iluminação. Vamos falar um pouco mais à frente. Mas se inspiração significa o mesmo tipo de autoridade que produziu a Bíblia, a resposta é não. A Bíblia, em relação à sua inspiração, foi um ato único e pertence ao conteúdo das Escrituras. Lembrando, uma vez mais, que os homens, isto é, os escritores, eram santos da parte de Deus. Ainda assim foram conduzidos pelo Espírito Santo, foram orientados, foram instruídos, foram movidos, conforme algumas versões nos coloca em termos de apresentação. Agora, hoje, nenhum pastor, muito menos pregador, nenhum escritor, nenhum teólogo escreve a Escritura. Caso contrário, nós teríamos novos livros tidos como inspirados no mesmo teor e em pé de igualdade com a Escritura. Aí, nesse sentido, a Bíblia, em termos de revelação, estaria aberta. Mas Judas diz que a fé foi entregue uma vez por todas. Quando ele utiliza esta expressão, a fé, não se refere à fé salvífica, à fé no sentido de uma confiança depositada em Deus, em absoluto. Significa aqui o conjunto doutrinário que foi entregue de uma vez por todas. O fundamento da igreja foi lançado pelos apóstolos e profetas, conforme Efésios capítulo 2 e versículo 20. O fundamento não fica sendo colocado repetidamente. Imagine só você fazer um alicerce e depois fazer um outro alicerce, outro e assim por diante. Não existe essa possibilidade, é algo ilógico. Então, o que temos hoje? Entra aqui a iluminação. Mas o que é iluminação? A iluminação é a obra contínua do Espírito Santo no coração do cristão. Ela não produz uma nova verdade. A iluminação vai ajudar a compreender a verdade já revelada. Pense numa sala escura. Os móveis estão lá. A luz não cria os móveis, apenas permite enxergá-los. E é exatamente isso. O Espírito Santo não cria novas doutrinas. Ele abre a nossa mente para entender as Escrituras. Não é à toa que Lucas, no capítulo 24, diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras.
Perceba que as escrituras já existiam, o entendimento foi aberto. Isso é iluminação. Paulo ora em Efésios capítulo 1, que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, numa alusão à mente. Perceba, Paulo não pede nova escritura, Paulo não pede nova revelação, Paulo pede entendimento para a revelação já concebida, que já foi providenciada pelo próprio Espírito Santo de Deus, através daqueles homens santos da parte de Deus que foram conduzidos pelo mesmo Espírito. E 1 Coríntios, capítulo 2, afirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. É o Espírito Santo quem ilumina. O Espírito Santo não está escrevendo uma nova Bíblia. Ele está iluminando a igreja para entender a Bíblia que já foi dada. E o perigo da confusão começa quando alguém afirma: recebi uma nova inspiração igual à Bíblia. Na prática, está dizendo que Deus continua produzindo a Escritura como revelação. Isso compromete a suficiência das Escrituras, porque a revelação já foi dada de uma forma plena, cabal. A revelação, uma referência à Bíblia Sagrada, é completa. E a Bíblia ensina que ela é suficiente para tornar o homem de Deus perfeitamente habilitado. 2 Timóteo, capítulo 3. Uma outra coisa, a nossa autoridade final não são novas revelações. Eu sei que no Brasil e no mundo inteiro as pessoas são dadas às novas revelações. Chegam alguns a correrem atrás de profetas e profetisas, subir monte para ouvir supostamente Deus falar, quando Deus já falou através das Escrituras Sagradas e está tudo devidamente concebido, ou seja, revelado. Nós deveríamos pedir a iluminação do Espírito Santo para compreender aquilo que já foi concedido como revelação, porque a nossa autoridade final, como eu disse, não são as novas revelações, revelações contemporâneas, mas que não são escriturísticas, porque é a palavra de Deus. O Espírito Santo continua falando? Sim, mas ele fala por meio da palavra que ele inspirou, numa referência a esse conteúdo bíblico que é inspirado. Ele aplica esse conteúdo, ele convence, ele confronta, ele ensina, corrige, mas nunca contradiz nem acrescenta ao depósito da fé revelado nas Escrituras. Vamos resumir? Revelação é Deus comunicando verdades que o homem não poderia descobrir sozinho. Inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo, que naquele processo de conduzir os homens, movendo-os, inspirou, isto é, soprou nessa mensagem escriturística dada pelo Deus eterno, aqueles homens de forma verdadeira e autorizada pelo Espírito Santo. Já a iluminação é a obra contínua do Espírito Santo, ajudando os crentes a compreender, viver e aplicar a palavra de Deus. Hoje, Deus continua iluminando o seu povo, mas a inspiração das Escrituras foi um ato único, numa referência ao conteúdo das Escrituras, quando homens da parte de Deus foram movidos pelo mesmo Espírito. Por isso, a nossa fé está firmada não em novas revelações, mas na palavra de Deus que já foi revelada e que foi inspirada. A palavra de Deus é perfeita, completa, inspirada, inigualável. Se este estudo esclareceu aspectos importantes sobre a diferença entre revelação, inspiração e iluminação, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no Cantinho Teológico. E responda aqui nos comentários. Você já confundiu inspiração com iluminação? Como este vídeo mudou a sua compreensão sobre a autoridade da Bíblia? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.